Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje a gente vai dar continuidade a essa nossa série de Fellows. E hoje um Fellow muito querido, que foi muito requisitado para essa conversa, que é justamente o Fellow de Plástica Ocular. E nesse terceiro episódio, então, a gente convidou as atuais Fellows, a Yolanda Amares, que é Fellow de Plástica Ocular do Hospital das Clínicas da USP, e a Rafaela Amadi, que é Fellow de Plástica Ocular da Santa Casa de São Paulo. As duas vão ter uma discussão, vão falar como foi o processo seletivo para elas, como que está a plástica ocular atualmente, como que elas veem a perspectiva desse fellowship. Então, dá boa noite às meninas, boa noite ao Bernardo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje mais uma vez com vocês. Vamos falar um pouquinho de plástica ocular, que é um assunto super interessante. A gente fez vários episódios recentes sobre esse assunto, mas não sobre prova de fellow, né? Então acho que vai vir a calhar. A gente teve aí o Dr. André Borba recente, foi um episódio que fez bastante sucesso. E agora a gente vai poder falar assim, como chegar nesse fellow que tem poucas vagas, muitas vezes ali o processo seletivo é difícil e as duas conseguiram chegar numa posição que é bem disputada. USP e Santa Casa são referências em plástica ocular, então vai ser muito legal falar com as duas. Então, boa noite, Yolanda, primeiro, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui. Eu sou fã do Oft Review e agora fã também do Oftcast. Boa noite a todos. Boa noite, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouquinho sobre plástico ocular hoje. Também sou muito fã do Oftcast, eu entro no carro, é automático, já começa a tocar. Parabéns para vocês pelo trabalho. Excelente, pessoal. Então vamos começar direcionando a minha primeira pergunta para a Yolanda. Então, Yolanda é Fellow do primeiro ano, certo? De Plástica Ocular lá da USP São Paulo. E eu queria saber mais ou menos, assim, durante a residência, você já tinha em mente desde quando que você teve a ideia de fazer a plástica ocular? O que te incentivou? Se alguma coisa te incentivou? E como é que foi esse processo? A minha história com a plástica ocular, eu acho que é super peculiar, porque desde quando eu estava prestando a prova para residência, eu não tinha certeza que eu queria oftalmo. Eu estava muito em dúvida entre oftalmo, entre dermato e entre cirurgia geral para fazer plástica. E eu cheguei a prestar essas três mesmo. Cheguei a matricular para as três e decidi no último segundo que eu queria oftalmo por ser uma especialidade mais clínica e cirúrgica. Então, quando eu cheguei ali no início do R2, no primeiro contato com a plástica ocular, caiu a ficha que aquilo ali unia tudo que eu gostava. Então, desde o início da residência, ali, o primeiro contato, eu já tinha certeza e já buscava cada vez mais, assim, estar inserida nesse mundo da plástica. Legal, muito legal. É bacana quando a pessoa consegue, assim, de repente, desde o começo, já ali encontrar um caminho, né? Porque a gente vê muita gente chegando ali na reta final meio perdido. Não que você tenha que fazer uma formação, assim, para subespecialidade, acho que é bem legal quando a pessoa tem uma formação, assim, bem generalista, sabe um pouco de tudo, mas também dá uma aflição chegar na reta final, assim, o que eu faço? E, de repente, ele tá meio perdido, né? Então, isso é legal. E falando um pouquinho mais, assim, do processo de preparação para as provas de fellow, né, porque é uma angústia, né, a gente tem falado isso nessa série que a gente tem feito, porque junto ali com a prova de CBO, você tem que preparar para a prova de fellow, e às vezes na prova de fellow, as regras não são tão claras como é na prova de CBO, né, então assim, tem vários tipos diferentes de processo seletivo, alguns é prova, alguns é só entrevista, alguns é prova específica, alguns é prova geral, então isso é muito complicado. Então, como que foi para você, Rafaela, assim, essa questão do fellow, né, você decidiu se preparar para plástica, como que você estudou e como que você conciliou os estudos para fellow e para o CBO, assim, foi difícil? Como que você fez, assim, a organização do seu estudo? Tá, eu tô agora no segundo ano, né, então eu prestei em 2020 a prova do título do CBO, no mesmo ano que a prova do fellow. A prova do fellow foi antes, então eu estava vindo estudando numa constante focada na prova do título do CBO. Um mês antes da minha prova do fellow, eu foquei no fellow. Como eu já sabia o perfil da minha prova, eu fui focado naquilo. Era mais imagem, era mais questão dissertativa, então eu foquei nisso. E depois que passou a prova do título, depois que passou a prova do fellow, continuei estudando, porque onde eu passei, se não tem o título, você não pode fazer o fellow. Então tinha isso também, não podia deixar a peteca cair, né? Mas foi intenso. Esse mês que precedeu a prova do fellow foi mais intenso ainda, mas eu tive que fazer
Você deu uma focada dei uma naquele focada no mês antes da é. prova, né? Um mês antes da prova eu tive que Isso focar. isso é o que a maioria das pessoas fazem, realmente dá um gás final, né? Aí dá aquele medo também de deixar o estudo do CBO de lado. Então é uma coisa meio complicada de administrar, assim, né? E vale dizer que o CBO, ele adiantou a prova para janeiro, agora em 2023, e com a justificativa de que as instituições vão poder realmente só deixar entrar no fellow quem tiver o CBO. Não é que vai ser uma regra, mas eles deixaram isso claro no documento deles, que é uma estratégia para valorizar cada vez mais a prova de fellow. Então isso que acontece aí na Santa Casa, que é onde você faz, eu acho que vai acontecer em várias outras instituições, né? Então só aceitar realmente no fellow quem tem o CBO. Então é importante também não deixar o estudo do CBO de lado. Então, Eu só queria adicionar da Yolanda, assim, porque ela falou que ela realmente estudou pro CBO e no último mês antes da prova estudou para plástica ocular. Mas o que eu imagino que aconteceu, assim, você já gostava de plástica e já tinha isso em mente. Então eu imagino que no teu R2, no R3, você tinha um contato mais próximo com a plástica, né? Você não ia se aventurar só num mês e estudar plástica. Não, eu já gostava. Ao contrário da Yolanda, desde que eu entrei em oftalmo, eu já sabia que eu queria plástica e catarata. E desde o começo eu falava isso, o pessoal até falava, não, até o final você já trocou, você vai passar por tanta coisa, você vai ver tanta coisa, você já trocou. E fui até o fim, realmente são as duas que mais faziam meu olho brilhar, assim. A gente pode falar um pouquinho agora, antes de entrar nas provas, né? A Yolanda já falou lá que na Santa Casa tem imagem e tal, mas a gente vai entrar com detalhes nisso depois. A Yolanda não, perdão, a Rafaela. Vou perguntar agora para a Yolanda sobre a preparação em si para as provas em geral. Né? O que você usou, por exemplo, de referência bibliográfica para as provas de plástica? De repente estudou pela academia, tem que pegar livros específicos de plástica? Como que foi essa preparação, assim, meio que genericamente falando ainda? Eu acho que a gente tem que olhar para a prova de fellow com um pouco de tranquilidade. É aquilo que a gente dá conta de fazer. Então, todo mundo que está fazendo a prova de fellow, a maioria das pessoas está ali numa constante de estudos para o CBO. Isso ajuda muito, tanto nas provas que são gerais, quanto as provas que são mais específicas. Então, todas as provas que eu fiz que foram mais específicas, caíram muita coisa que estão ali batidas no CBO. Isso ajuda demais. Agora, realmente, em geral, quem tem um interesse por plástica já tem ali essa busca durante a residência. Plástica não tem nada a ver com o oftalmo geral que a gente está habituado, córnea, retina, glaucoma. Então, aquela pessoa que está querendo plástica, ela tem que dar um gás a mais para entender um pouco melhor, mais a fundo do que está acontecendo na plástica. Então, assim, por exemplo, eu tive a sorte, assim, de me interessar cedo, então eu tinha livros de plástica em casa. Eu sempre estudei um pouquinho a mais. Mas, especificamente para as provas, eu acho que é importante conversar com o pessoal da casa e tudo, para ver qual bibliografia que naquele serviço é mais específica. Por exemplo, na USP, o livro da chefe, que é a doutora Suzana, um livro mais antigo, um manual de plástica ocular, é super cobrado. Então, vale a pena dar um olhar mais especial ali para aquela bibliografia, que é fácil de encontrar, tem PDF, é bem divulgada. Então, vale a pena direcionar um pouco mais, sim. Concordo com a Rafaela na questão de, naquele mês, dar um gás a mais na plástica. Eu fiz isso, refiz todas as questões de plástica, passei o olho de novo na plástica, tentei ficar mais junto com os fellows da minha residência nesse mês. Então, acho que assim, não pirar, porque o estudo para o CBO ajuda muito, mas sim, vale a pena procurar algumas referências bibliográficas daquele serviço que você sabe que você vai prestar a prova. Isso que você falou é bem verdade, assim, né? Quando você tem uma vivência naquela área, né, que você já trouxe ali da sua residência, isso ajuda muito, né? Às vezes a gente tem quando você é generalista, tem uma noção bem superficial de algumas áreas bem específicas como a plástica. Então eu, por exemplo, meu conhecimento de plástica, das técnicas cirúrgicas, por exemplo, é muito superficial, é o que cai no CBO, por exemplo. Mas quando você vai ver ali a fundo, às vezes você até decora lá, né? Blefarotomia com rotação marginal, é técnica de Jones. Você não sabe nem o que é, né? Tarsal strip, mas você não entende na prática o que está acontecendo, né? Então, se você já teve vivência, isso ajuda muito, né? Você consegue entender com mais profundidade. Então, é interessante, né, para quem vai prestar uma prova de fellow, tentar também, né, não esquecer da prática, de vivenciar aquilo na sua residência, ainda mais as duas vieram de grandes escolas que tem muito volume, tem muita cirurgia, isso ajuda também, né? Quem às vezes está num serviço menor também pode tentar ir aprofundar nos livros, como a Yolanda falou, e através de outras formas, mas tentar dar uma aprofundada nisso. Eu acho que essa questão do fellow aventureiro, o cara que não sabe o que ele vai prestar faltando 2, 3 meses, é mais difícil. Então, se você não sabe, eu quero catarata, refrativa, plástica parece ser um bom mercado, vou fazer plástica. No último mês, amigo, você tá ferrado, você vai ter que correr atrás de, né, que nem, não tem experiência cirúrgica, provavelmente você nem gostava tanto. É diferente de uma catarata que o cara viu muito na residência, né?
Mesmo que, beleza, lá no HC a gente rodava na plástica, mas é diferente, cara. Tem uma vivência um pouco mais profunda daquilo, né? Acho que é isso que você falou. Não é se comprometer no R1 já, dizer eu quero isso e ir até o final. Você pode mudar de ideia, mas assim, no R3 você já tem que ter uma noção, pelo menos, pra que lado que você vai. Mas né? ser um residente proativo, eu acho que para qualquer fellow, vale muito a pena. Porque, assim, todas as provas, elas têm aquelas maldades de prova que você... Tem aquela questão, vai ter aquela questão que tá descrevendo ali umas palavras-chave, se você tem que acertar o epônimo da técnica, vai ter essa questão. Mas tem que ter uma maldade, eu acho que isso vale para todas as especialidades. Tem que ter uma vivência legal, assim, na residência. Sempre vale a pena alinhar os dois. Eu acho que sim. Isso, só adicionando isso que o Bernardo comentou de... Se você já viu uma cirurgia de Jones mais tarsal, por exemplo, uma coisa é você ler no livro. Lá na Santa Casa, pelo menos, os residentes não operam muito essa parte da plástica. Então, são mais os fellows. Então, eu penso assim, no primeiro mês, assim, rodando na plástica, eu falei, nossa, se eu tivesse entrado em uma cirurgia, eu ia entender bem melhor o que aquela questão estava descrevendo de como era a cirurgia, do que só ver umas imagens ali, ilustrativas no livro, umas fotos que não dá para entender muita coisa. Quando você entrou, a gente também no HC não entrava muito em cirurgia, assim, de plástica, cirurgias, às vezes mais bléfaro só, assim, né? Então, a gente assistia, mas assistir é diferente de entrar em campo, né? É outra história. Isso vale para tudo, até, transplante de córnea, vitrectomia, cirurgias um pouco mais específicas. Cara, quando você entrou ali, você viu, se você entrou com interesse, você não esquece. Tipo assim, eu posso odiar a vitrectomia. Se eu entrei com interesse ali, dá pra você entender os passos e, cara, é outra vivência pra chegar numa questão de prova ali. Então, isso é muito interessante. Se você tiver oportunidade, às vezes é bom ser aquele rato de centro cirúrgico pra isso, assim, é difícil deixarem o residente entrar, mas se você for interessado, às vezes vai sobrar uma boquinha ali para você entrar numa cirurgia mais complexa. Vou entrar, vai ter ali uma enucleação com enxerto. Tenta entrar nessas cirurgias e você vê ali na prática, faz muita diferença. Isso aí. Acho que a gente podia começar a comentar, então, um pouco das provas específicas. Acho que é o que a galera mais quer saber das provas, né? Então, vamos lá. Acho que podemos começar com a Santa Casa, que a Rafaela já começou contando. Então, assim... Fala pra gente mais ou menos como é a prova, formato, quantas questões, se tem muito tempo, pouco tempo, dá um geralzão da prova e também se você tiver alguma informação boa de bibliografia, assim, por onde estudar pra galera que tá tentando. Tá, ok. Eu acabei prestando só a prova da Santa Casa mesmo de fellow, eu não tenho muito como adicionar sobre outros tipos de prova, mas a prova da Santa Casa ela é extremamente peculiar. Eu prestei, então, no final de 2020, né? Eu vou contar como foi no meu ano, depois eu vou contar como já foi no ano anterior, né? No ano posterior, que foi esse ano agora. Então, no meu ano foram 25 questões múltipla escolhas, de A a D. E era uma prova projetada. A questão ela era projetada, você tinha 1 minuto para ler a questão, saber o que era a resposta e anotar no papel. Então, a prova durou 25 minutos. Era o tempo das questões projetadas. Escolha? Múltipla escolha. Você escrevia de 1 a 25 no papel e colocava A, B, D, C. Você escrevia, você não circulava. Você só anotava ali a alternativa, ali projetava por 1 minuto. Então, você já tinha que ler, e se você não sabia... Eu lembro que tinha uma questão que o texto era grande, as alternativas eram grandes. Eu não tive nem tempo de terminar de ler, a questão passou. Mas assim, você não pode desesperar, porque a outra questão tá ali. Para uma prova de 25 questões, errou uma, já faz falta. Esse último ano agora, já foram 80 questões. Então, já melhorou mais o mesmo esquema. Múltipla escolha. 80 projetadas? 80 projetadas, 1 minuto cada uma também. Também foi esse mesmo. Então não foi melhor, não, foi pior pra mim na minha opinião, então. Que foi o ano que a Yolanda... Você pode errar mais, mas 80 Você pode errar mais, não. mas fica mais pesado. E tem imagem? Tem bastante imagem, é uma prova muito de imagem. Inclusive, uma coisa que me falaram, né, quando no meu ano do R3, eu já comecei, né, eu conversava com os fellows que já tinham passado, os fellows que estavam lá da plástica, falava, como que é a prova? Como que é a prova? Como que foi? Todo mundo falava, olha, é muita imagem, e vai nas imagens da prova de imagens do CBO, que muita coisa ali é bem similar. Então, eu peguei as provas dos últimos 12 anos de imagens do CBO e fiz e refiz, assim, para eu olhar a imagem, se tivesse qualquer coisa ali parecida, eu já sabia a resposta, porque era 1 minuto, se eu já soubesse, se eu já estava familiarizada com qualquer imagem ali que aparecesse, eu já ia na alternativa. E eu lembro também que tem que ter calma, porque tinha uma questão que muita gente errou no meu ano, que era alguma complicação, por exemplo, mais RCP, assim, e é geral, o tema é geral, não é focado só em plástica, é oftalmologia geral. Não, é oftalmologia geral. Cai lente de contato, cai visão subnormal. Então isso é importante, né? Então questão de todos os temas, então. De todos os temas, não é focado em plástica. Cai plástica também, mas cai estrabismo, cai visão subnormal, cai neuroft, cai... E é a mesma prova que todos os fellows fazem. Todos os fellows fazem. Igual na Unifesp, então, né?
Na Unifesp eu acho que é assim E também. tinha essa questão aí que eu lembro que muita gente acabou errando, né? Acho que também na pressa, né? Meu Deus, é 1 minuto só, preciso resolver. Tinha, acho que era uma RCP, e aqui, o que você não deve fazer? E a primeira era o certinho o que você deve fazer. Não tire a caneta, coloque o visco. E era o que não era fazer. Então, muita gente já foi nessa. Então, lê com questão, lê com Na verdade, é uma paciência prova do que CBO de tá imagens, pedindo. parece ser, então, pelo que você comentou, né? Tem umas que são só texto, mas poucas. A maioria é imagem mesmo. Interessante. Tem até vídeo. Tinha um vídeo de o padrão de fluoresceína numa adaptação de lente de contato também. Então, para saber se a lente estava apertada, se estava... Essa foi a doutora Elizabeth que deve ter feito, né? Foi nossa entrevistada Ela recente. já veio aqui. Então, assim, não tem como fugir muito de um estudo pro CBO mesmo, não né? foge. Você vai estudando pro CBO mas fica a dica das imagens, né? De focar bastante em imagem e treinar, de repente, a fazer prova rápido, né? Porque 1 minuto, se tiver vídeo, imagem, não é muito tempo, né? Mas também não pode dar bobeira de cair nas pegadinhas. E depois teve alguma coisa a mais? Por exemplo, tem entrevista ou é só a prova? Como que funciona? Tem, são dias separados. No meu ano foi separado, acho que ano passado também foi separado. Então, o primeiro dia se faz a prova. E no meu ano todo mundo fez a entrevista também. A entrevista é um checklist, foi bem rapidinho. Entrava, papum, tanto que tinha muita gente, assim, eu lembro que demorou um século as entrevistas da plástica, que era muita gente. É um checklist, onde você fez faculdade, se você já tinha feito algum estágio fora do país, se você tem publicação, se você fala outras línguas. Uma análise de uma análise de currículo mesmo, assim, uma currículo, coisa mais exatamente. objetiva. É um checklist. Mas você nem chega a conversar com eles, então, eles só veem essa tua análise. No meu ano, não, foi bem um checklist, era papum, 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 obrigado, próximo. Eu só ia comentar, acho que das imagens, é que muita gente acaba fazendo, acho que é muito útil, assim, para essas provas. Você realmente pegar, por exemplo, uma academia americana perto da prova e ver as imagens. Você vê as imagens, você decora. Vê lá o menininho com hemangioma cavernoso, ali na face já bate o olho e faz. O CBO, a prova do CBO tem cobrado muitas imagens da academia americana. Mais até do que as imagens do livro do CBO. Mas se eles cobram questões antigas do CBO, aí tem que pegar as provas antigas mesmo e ir avaliando as imagens. Você sabe o peso dessa parte teórica e da entrevista? Qual que é o peso de cada uma? Diz que era 90-10 ou 80-20 como no é máximo. na residência ali, né? E quantas vagas de fellow são? Nos últimos 2 ou 3 anos foram 6 vagas. Pro ano que vem eu não sei se vai voltar para 3, E porque só antes para eram 3. incentivar os nossos ouvintes também, todos são da Santa Casa lá? Não, tem gente de fora também? Não, tem gente de fora. Esse último ano, 3 eram da casa, 3 vieram de fora. Por que era 3, aumentou para 6, agora vai voltar para 3? Tem alguma justificativa? Antes assim? tinha uma coisa cíclica. Um ano era 3, um ano era 6. Um ano era 3, um ano eu não sei direito a justificativa disso. Aí ficou uns 2 ou 3 anos sendo 6. Aí agora esse ano ainda não foi liberado edital, mas ou vai ser 3 ou vai ser 6. É um bom sinal, um sinal de volume, né? É um sinal de volume. Se diminuir para 3, deve ser mais um pouco difícil, né? Porque a gente, assim, todo mundo que pergunta aí sobre processo seletivo, se tem, como que só passa quem é da casa, e sim, não dá para dizer que não é que o cara tem a prova, não é isso, não é nada disso, mas ele tem uma vivência de muitos anos naquele serviço. Ele tem uma noção do que cai, então ele já chega na prova muito preparado. E são residentes muito bons também, né? O cara que vem de uma USP, de uma Santa Casa, os caras são muito preparados. Então, assim, tem algumas especialidades que tem um processo seletivo bem fechado, assim, né? Mas é mais, assim, questão de igual lá na USP. Às vezes, para retina cirúrgica, tem mais gente querendo da casa do que as vagas. Claro que quem é de fora pode passar, inclusive a Lívia, uma menina muito boa que passou no fellow de retina cirúrgica. Mas, cara, é tanta gente boa da casa que o cara tem uma noção muito boa ali, já tem uma vivência, já fez muitas provas de retina da residência. Eu acredito que na Santa Casa deve ser um cenário parecido também, né? Não é desanimando ninguém, acho que todo mundo tem que tentar. E se for muito bom, passa. Se for muito bom mesmo, quebrar ali e rebentar, passa. Mas a gente sabe que tem alguns processos seletivos que são mais fechados. Acho que a gente pode também falar com a Yolanda agora um pouco da prova da USP. E depois a gente fala também de outras que você tenha feito, que você possa acrescentar aí. Como que foi lá na USP? Na USP foi uma prova específica de plástica. E não sei se todo mundo sabe isso, mas apesar de a plástica ser plástica, Vias Lacrimais e órbita, lá no HC são 2 fellows separados. Então, existe o fellow de órbita e existe o fellow de plástica ocular, que engloba vias lacrimais. Então, a prova de plástica foi só plástica e vias lacrimais. E foi uma prova fechada e aberta.
foram 20 ou 25 questões fechadas, se eu não me engano, que foram questões que foram muito naquele padrão que eu conversei, que algumas são bem típicas, clássicas do CBO, e outras exigiam um pouco mais de maldade ali de dia a dia. Depois dessas questões, tinham questões discursivas, que seriam usadas para desempate ali das fechadas. As questões discursivas foram pesadas, foram puxadas, foram realmente muito específicas. Eu achei difícil mesmo. E a prova fechada e aberta eram ali uma seleção para passar para a segunda fase, que era a entrevista. Então, não foi todo mundo que foi para a entrevista. Foi, inclusive, uma pequena quantidade de pessoas. Se eu não me engano, foram 8 pessoas depois para a entrevista. E a entrevista no mesmo dia, logo depois da prova. Então, eles falam esse resultado ali da prova e passam para a entrevista. E essa entrevista foi diferente da Santa Casa, que a Rafaela comentou, foi uma conversa. Foi uma conversa que, sim, eles olhavam... Foi com a doutora Suzana? Foi com a doutora Suzana, a doutora Maria Antonieta, que é assistente, e o doutor Byron, que é assistente também. E foi uma conversa, eles sim olhavam as coisas do currículo e iam te perguntando coisa por coisa, mas também perguntavam muito, assim, aquelas clássicas de por que você quis fazer plástica, eu que era de fora, você realmente está disposta a mudar para cá, você conhece o fellow, como que funciona, e foi uma conversa bem tranquila, assim, essa parte eu acho que foi a que mais assusta geralmente os candidatos, mas foi a mais tranquila. A prova foi realmente bem justa, igual você estava falando, assim, claro, tem... Eu acho que é certo, assim, o serviço dar um certo bônus para quem é da casa, porque o cara tá lá há 3 anos dando raça pelo serviço, então ele é conhecido por ser um bom residente, assim, claro que ele tem que ter uma vantagem, mas as vagas são justas, então eu fui bem na prova, não, eu passei, então assim, não teve uma questão assim, eu não tinha ninguém pra me proteger como se fosse. Então, Isso, assim, só pra dizer, pessoal, a Yolanda não fez a residência lá e ela passou lá, né? Então, assim, minha residência não foi nem aqui em São Paulo. Então, eu fiz o FMG em Minas, eu sou de Minas, mudei pra cá, pro Fellow. Então, é algo que é possível, é justo sim. A maioria dos Fellows eu achei bem justo. A plástica do HC, ela sempre tem gente de fora, né? Então, é uma coisa que dá pra incentivar a galera que gosta de plástica lá no HC, assim, sempre tem. Por mais que tenha gente da casa querendo muitas pessoas, eles vão botar gente de fora também. Eles fazem essa mescla, né? Não é botar, né? Assim, mas vai passar gente de fora, isso é certo, assim. Então é legal, isso eu acho muito legal. Eu acho que tem que ter, eu acho que essa mescla é sadia pra caramba. Como você falou, os residentes que fizeram lá na instituição, às vezes são muito bons e tal, mas trazer gente de fora agrega muito. E os fellows de fora com que eu tive contato na época são muito bons, assim, porque o cara conseguir passar no fellow é um funil bem, bem difícil quando ele vem de fora, assim. Eu acho isso bem, bem legal. E falando um pouquinho dessa prova da USP, Yolanda, tem algum... Agora que você já tá aí íntima do serviço, tal, tem algum tema que você acha que é um tema queridinho, assim, que vale a pena, igual que você falou, tem que ter maldade de aprofundar em alguns assuntos. Dá algumas dicas aí do que é um tema forte, assim. Um tema forte que eu acho que vale a pena e não é comum de ver na maioria dos serviços é cavidade. Cavidade é um tema difícil, é um tema que toda vez cai, foi uma das questões discursivas, é difícil, porque até... Quem tem uma vivência, cavidade anoftálmica, é um tema difícil até para quem tem vivência. É um tema difícil agora, eu acho difícil. Eu tô já no fellow, continuo achando difícil. Então, é um tema que vale a pena estudar. A minha prova, especificamente, caiu para você classificar ali todos os tipos de cavidade e falar qual que seria a conduta, qual que seria o tratamento para cada tipo. O João Lucas, vou contar aqui que o João Lucas é fellow também, e várias pessoas mandam mensagem no Instagram pra gente perguntando dicas de prova de plástica da USP. Não, mas toda semana tem. Aí eu tenho uma mensagem do João Lucas que eu já dou Ctrl+C, Ctrl+V lá no Instagram, que ele falou umas dicas e tal, inclusive que essa parte... essa mensagem? Pode ser ele. Então tá. E aí falava isso de cavidade anoftálmica mesmo. É porque eu ajudei na confecção da mensagem. Então é essa daí. Essa daí sempre cai. Então o João Lucas falou, Yolanda confirmou. Também que o Dr. Byron, que mais trabalha muito com isso. A doutora Maria Antonieta faz muito exatamente. com dermatiposo, né? Então é um tema bem... Então, e também de dica de bibliografia. Então, estuda o CBO, de repente academia, e o livro da doutora Suzana, então. O livro da doutora Suzana é interessante acrescentar como um plus. Mas igual eu falei no início, não dá pra surtar. Tem que fazer o que você dá conta. Se tá dando conta de estudar pro CBO, estuda pelo material do CBO. Você vai também tá muito à frente ali de quem não estudou direitinho esse material do CBO, sabe? Assim, eu acho que já adianta muito para isso, para todas as provas. Vocês até me perguntaram se eu cheguei a prestar outras. Eu fiz Unifesp e Santa Casa, que são 2 provas gerais. Então, volta a matéria do CBO ajudando demais, assim. Eu acho que você tá ali nesse ritmo de estudo legal, você não vai decepcionar nas provas. Mas sendo sincero, pelo que você falou, eu não ia estar confortável e muito tranquilo, sem muito estudo pra prova. Porque,
uma prova difícil, que só 8 foram para entrevista. Então, se só 8 para poucas vagas, imagine quantos candidatos não tinham. Deviam ter Tinha perto de muitos. 30 lá candidatos, e lá né? tá Acho que com tinha 4 mais. vagas atualmente? Tá com 4 vagas. Então, assim, é quase 10 por vaga, pelo que você falou mais ou menos ali, né? E aí Assim, tem esse porém, né, de não ser junto com órbita. Para algumas pessoas não vai fazer muita diferença, que a pessoa às vezes quer mexer mais com estética palpebral mesmo, ou pálpebras parte funcional, mas essa parte de órbita fica de fora lá no Fica. HC. Assim, eu, sinceramente, Não achei tá isso uma ligando. coisa super boa. Mas tem gente que realmente gosta mais de órbita, então assim... Mas existe a possibilidade de você complementar seu fellow de plástica depois de um fellow de órbita, existe a possibilidade de você ir acompanhar uns dias do ambulatório de órbita, assim, não é nada também fechado. Até o pessoal da órbita às vezes passa também no ambulatório da plástica, assim, não tem grandes... Quem já teve lá no HCzão sabe que não lá tem é paredes, tipo o coração né? de mãe, assim. todo Sempre mundo lá. cabe mais um, você vai lá, vai se infiltrando, Se vou você acompanhar tropeçar, aqui. você para no glaucoma, tranquilo. Vou lá na neuro, eu quero acompanhar ultrassom, bate na porta, eu quero aprender um pouquinho de ultrassom aqui, posso ficar? Pode, tá. Não é nada assim muito... Mas eu, particularmente, prefiro plástica. A órbita, então. Eu acho que deve achei ser, ótimo. acho que deve ser a maioria. Eu acho que, tipo assim, pô, beleza, uma formação super completa fazer junto com a órbita, mas eu acho que você perguntar se é a maioria, você gosta mais de plástica ou órbita, acho que a maioria vai preferir O ficar tipo de mais na cirurgia pra fazer, né, paciente. Eu São falo por isso cirurgias que eu de... gosto de A sangue, órbita são né? cirurgias de Órbita grande tem, porte, né? Cirurgias, assim, que... assim, mais tempo Descompressão cirúrgico de maior, órbita. né? Às vezes, enfim, pós-operatório mais complexo, Quem quiser saber bastante da órbita, ouça o podcast com o Alan Pieroni. Acho que foi o episódio que é o 80. chefe da órbita lá O do chefe da HC. órbita, foi um episódio muito bom e ele fala bastante do fellow e da Acho que carreira seria em órbita. legal também se a Yolanda desse a impressão dela da prova da Santa Casa, pra ver se bate com o que a Rafaela Você foi tão falou. traumático. A pra prova você da como Santa foi pra Casa mim. foi um horror. Eu acho que você tem que, assim, ir muito pelo caminho que a Rafaela falou, que é treinar demais as imagens, treinar essa questão da rapidez, porque é muito rápido. É uma prova do CBO de imagens nível hard. Porque o CBO, acho que são 4 minutos por 4 questão. minutos 4 agora. minutos, você vê o vídeo de novo 3 vezes, pensa, reflete. Essa prova, não. Passou a questão e aquela história. Você não pode desesperar, porque tem várias a seguir. E eu achei as 80 questões pior que as 25. Mas, assim, as pessoas passam. Dá pra passar. É algo que, assim, tem que tá difícil encarar. pra Mas você, em tá difícil termos pra de todo mundo. conteúdo, você achou parecido com o CBO? Você achou, assim, muito diferente? Não, achei parecido, sim. São questões que cairiam facilmente no CBO também. Então é mais um treinamento, às vezes, para esse tipo de prova, né? Porque, assim, então estudo pode ser meio que um estudo para CBO e, de repente, treinar, fazer mais rápido questão, focar muito em imagem, né? Pelo que eu entendo. E da Unifesp, o que você pode A Unifesp é acrescentar? uma prova super parecida com o CBO. Super parecida mesmo. Geral assim. ou só Uma plástico? prova geral, são muitas geral, questões. As questões são bem parecidas com o CBO. É uma prova bem semelhante. Então, assim, acho que para quem quiser estudar para a Unifesp, o CBO tá mais do que tranquilo ali E para o estudar. tempo de prova, você lembra? É mais assim tranquilo? É mais acelerado, Mais mas eu acelerado. sempre fui meio rápida de prova, então eu não senti tanto isso. Mas assim, quem não é, tem que treinar rapidez, com certeza, porque é uma prova mais rápida. Ela foi num auditório, sentado, muitas questões, eu não vou lembrar quantas, mas foi uma prova mais que você tinha que ser mais rápido ainda do que no CBO. O CBO, às vezes a gente fica preocupadíssimo com o tempo, mas em relação às provas de fellow, os tempos são sempre mais curtos. E dá pra entrar no Unifesp? Tem, tipo, vaga pra quem... É mais É mais fechado, difícil. digamos. É um pouquinho mais fechado, assim. Depende muito do ano também. Eu acho que isso vale para quase todos os serviços de fellow. Por exemplo, o ano passado só entrou o pessoal da casa, mas no ano retrasado, não. Entrou o pessoal de fora e entrou o pessoal da casa. Então, eu acho que assim... Você chegou a fazer entrevista lá? Cheguei a fazer entrevista e como lá. que é a entrevista? A assim? entrevista foi super tranquila também. Foi mais conversa, eles perguntam um pouquinho do seu currículo. Foi parecida com a da USP, mas foi online. Na época, eu não sei se hoje seria online A também. prova também foi online? Não, a prova foi presencial e no dia seguinte a prova... Existia uma conferência, assim, por Zoom, que era a entrevista no dia seguinte. Eles chamavam um por um, numa salinha privada, mas você esperava numa sala mais que geral, assim. E cada prova foi diferente, assim. Eu sei falar só da entrevista da plástica, mas fiquei sabendo que as entrevistas dos outros foram um pouquinho diferentes, assim. Uma amiga minha fez para catarata, por exemplo, perguntaram para ela coisas específicas de catarata. Então, foi meio que uma prova aberta, Quase oral uma ali. arguição ali, né? O seu foi mais Uma conversa. papo de por que você quer Sim, plástica? foi mais e tal. tranquilo. Falaram que até o Gabriel contou pra gente semana passada que na Unifesp, na parte de retina, pediram pra apresentar um projeto de pesquisa, né, e tal, mas isso era avisado. Então tem que olhar o edital, Sim. tem que ver e saber... Procurar bem o edital, né? Porque às vezes ele tá bem escondido. Nossa, vou contar uma coisa da Santa Casa. Eu fiz residência em BH, tava em BH, tranquila, na minha residência, plena, em novembro. Gente, o edital da Santa Casa ano passado, juro, saiu assim, sei lá,
3, 4 dias antes da prova. E pra saber que esse edital saiu, praticamente você tinha que estar colado ali com alguém da casa pra saber que o edital saiu, descobrindo que o edital saiu, comprando passagem de última hora pra ir, aquela confusão. Então, assim, eu acho que essa dica vale a pena. Você conversar com alguém do lugar pra te dar esse insight de que horas que vai sair esse edital. Não é nada contra a Santa Casa, porque a gente sabe que acontece em vários lugares, mas eu acho isso um absurdo tão grande, cara, assim, sabe? Isso... Pô, aí dá margem pra galera falar que não adianta fazer, que é só... Sabe? Então, assim, não tô dizendo... Vários lugares são assim. Cara, se o CBO... Pô, tinha que regulamentar isso melhor, colocar tudo... Pô, tem que ser tudo transparente, tem que ser tudo num site. De repente, o CBO conseguia, às vezes, ajudar nisso, né? A gente estava tentando fazer um site sobre isso, mas é muito difícil de você obter as informações, é tudo muito perdido. Aí, às vezes, some... o edital do ano passado, você não consegue achar mais de lugar nenhum. Então, assim, fica muito difícil a gente tentou fazer um trabalho nisso, mas até agora não andou pra frente. E aquilo que a gente comentou, né? Tão bom o serviço, assim, pro serviço você misturar pessoas de outros estados, de outras residências, misturar essas experiências, senão você fica ali na mesma caixinha, então não tem por que querer fechar tanto, né? Mas eu acho que uma super dica... desculpa, eu que te interrompi. Eu acho que uma super dica é conversar com alguém do lugar mesmo, porque, assim, é a chance que você tem de saber que o edital vai sair, saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, porque eu fui pega meio que no susto, assim, foi... Eu não tinha ninguém que eu conhecia na Santa Casa. Já tem gente que me manda mensagem. Às vezes eu nem se conheço, mas consegue meu contato de algum lugar. Acha no Instagram, né? Digita alguma coisa. Nem tinha, mas já manda mensagem. A gente tem que fazer esse trabalho quase que investigativo, né? Exatamente. Não, e é um fellow que não tem tanta vaga em São Paulo, no Brasil inteiro. É um negócio que você tem que procurar mesmo. Eu sei que no Paraná também tem poucos. Acho que são 2 no Hospital de Olhos do Paraná. São tem a pouquíssimos. USP Ribeirão, que é USP Ribeirão tem alguns Eu também. acho que é legal se vocês puderem compartilhar, assim, agora que vocês estão na especialidade, de repente, se vocês sabem de outros lugares que às vezes é menos falado, mas que o pessoal elogia, perguntaram no Instagram sobre, quer ver, eu vou até abrir aqui, mas sobre a Unesp, se vocês conhecem, enfim, se tem algum outro serviço, às vezes, privado aqui em São Paulo, que vocês sabem que tem vaga de plástica. Ou em Minas, ou em algum lugar, né? O Unifesp, eu particularmente, pessoalmente, não tenho, mas eu tenho uma fellow mais que fez a residência dela na Unifesp. Na Unesp. Na Unesp, desculpa. E ela... muito nome. Na Unesp, ela fala muito bem, assim, é um serviço que tem muito volume, que o chefe tá sempre presente, que é algo legal que às vezes não é tão falado, não é tão conhecido, mas que talvez valha a pena sim. Então, é um fellow que eu escuto muito bem. Então tem na Unesp, então tem algumas vagas, e você comentou que na USP Ribeirão Preto... Na USP Ribeirão, lá é muito forte também. Assim, fora do estado de São Paulo, eu realmente não... E São Paulo são esses que vocês conhecem tem algum mesmo, serviço né? privado aqui, assim, em São Paulo, que vocês conhecem, que tenha fellow de plástica? Esse até eu fui atrás esses dias e não achei. O que tem muito é curso, né? Acho que é uma coisa que a gente vai comentar daqui um pouco, assim, que são cursos menores, mas fellowship é uma coisa mais difícil. Não, os fellows de serviço particular realmente eu não conheço. Não conheço, não sei de Então ninguém. fica mais aqui em São Paulo, USP, Unifesp, Santa Casa... E Unesp, Ribeirão, Unicamp deve ter também, né? Enfim, então acho que fica mais essas grandes escolas mesmo, né? Tô procurando aqui as perguntas. Vai tocando aí, Léo, que eu vou procurar as perguntas. Não, eu ia aqui. querer comentar justamente, acho que entrar um pouco então no próprio fellowship. Você comentou que o teu é de plástica, mas na Santa Casa a órbita é junto, diferente da USP, né? Isso, diferencial lá para quem gosta, para quem tem esse interesse, é ter a plástica, as vias lacrimais, que é como na USP, mas lá tem a órbita junto, não é separado. E lá o esquema é assim, são 2 anos de fellow, eu tô no segundo ano, e a gente roda a cada 4 meses no primeiro ano, a cada 4 meses no segundo ano, em cada uma dessas 3 partes aí. Então, vai ficar 4 meses na plástica ocular, 4 meses nas vias lacrimais, 4 meses na órbita. E muda um pouquinho a carga horária em cada uma desses estágios. Sobra um tempo para trabalhar. Também muita gente se preocupa com isso, se sobra um tempo para trabalhar, se não sobra, se é integral. Os dias cirúrgicos costumam ser mais pesados, às vezes não tem muita hora para acabar. Então, você tem que marcar alguma coisa bem tarde, mas tem alguns dias livres também, dá para trabalhar sim. As cirurgias de plástica, é legal falar isso, que nem a gente já comentou, né? Que a maioria das pessoas tem mais interesse pela cirurgia de plástica, né? Tudo é um complemento, mas muita gente prefere a plástica. A cirurgia de plástica a gente vai fazer durante todo o ano. Claro, quando passa na plástica é um volume cirúrgico maior, mas enquanto roda na órbita, nas vias lacrimais, também tem os dias que a gente opera cirurgias focadas em plástica. Então faz blefaro, mini castanhares, conjuntivo Milleré, reinserção de MELPS, entrópio, ectrópio, inferior, transconjuntival, faz bastante coisa. Mas tem essa
essa periodicidade, aí a cada 4 meses rodar em cada uma dos estágios e estar com os chefes de cada estágio. E órbita acaba tendo um volume ok, assim, porque é uma cirurgia que a gente pensar financeiramente para o hospital, o custo de uma cirurgia de órbita é muito mais caro, porque tem placas de titânio, um equipamento mais, né? Vocês têm um volume bom? Olha, o dia cirúrgico da órbita são as quintas-feiras. E tem 3 cirurgias grandes, que é com anestesia geral, tudo, e tem mais umas 2, 3 menores, que é no centro cirúrgico ambulatorial, que aí é mais a parte de plástica também. Mas tem um volume bom, tem muito tumor lá, evisceração tem, exinteração. Vocês que fazem tem descompressão. Evisceração? Nós fazemos, sempre com os chefes juntos, né? Tem descompressão, às vezes usa a serra de striker para cortar osso, assim, é uma cirurgia mais punk, né? Você fala, nossa, mas eu tô no oftalmo ainda. Não, mas é legal, assim, porque quem gosta de uma cirurgia de órbita é uma ótima opção também, Com porque certeza. acaba fazendo junto, né? Com certeza. Antes da Yolanda falar sobre a USP, uma dica aqui que eu acabei de descobrir por causa de uma pergunta de um aluno é que tem no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular todos os fellows reconhecidos pela sociedade. Então a pessoa consegue, por estado, ter um mapinha, você clica ali no estado e vê os fellows que tem. Então, cara, dá para fazer uma pesquisa legal e procurar algumas vagas meio escondidas. Mas dos lugares aqui do estado de São Paulo inteiro, todos que a gente falou, só faltou o BOS ali em Sorocaba, que também tem vagas, o SEMA aqui em São Paulo tem vaga e o ABC. Mas tirando esses 3, então BOS, SEMA e ABC são só os que a gente falou mesmo, USP, Unifesp, Unicamp, Unesp e Santa Casa, só. Tá? Então realmente tem pelo menos reconhecidos pela sociedade. Né? Até algumas pessoas perguntaram assim, eu tenho um fellow que não é reconhecido, mas que tem bom volume, será que compensa? Vocês sabem disso, assim, desse fellow reconhecido pela sociedade? Se tem, tipo, um certificado, tem alguma coisa diferente, assim? Eu acho que na prática, assim, não vai fazer tanta diferença, mas você tem sempre um nome que você carrega do fellow. Então, você tá carregando o nome da Santa Casa, você tá carregando o nome da USP, é mais forte, óbvio, do que você tá carregando o nome de um fellow que ninguém conhece. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração também a prática, né? Eu acho que na prática não faz tanta diferença. Você não vai ser proibido de operar, fazer cirurgias de plástico. Acho depende que esse é o muito ponto, do né? lugar, depende muito do lugar para onde você vai, né? Assim, porque tem alguns grandes centros que você carregar esse nome faz muita diferença, né? Mas, de repente, o cara vai pro interior, o que mais vale a pena é ser resolutivo, né? Então, tipo assim, se tiver um fellow que vai te deixar resolutivo naquela área, vai te deixar bom naquilo, acho que compensa. Então, depende do cenário ali que cada um tá inserido. Talvez se não for reconhecido, pode gerar alguma burocracia, se você quiser se associar, né, à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, pode gerar uma Mas hoje em dia não existe prova, né? Não existe prova da sociedade igual de retina, né? Ainda não. Não inventem mais uma coisa. Boa. Então, acho que agora a Yolanda pode falar um pouquinho como é que é o fellow lá da USP. O fellow da USP, ele é dividido em dias também que são dias de ambulatório e dias que são dias de cirurgia. Os ambulatórios são 2 vezes na semana, sempre lotados, como todos os do HC. Cheio, cara, muito cheio. Muito cheio. E o legal, assim, que eu acho do ambulatório é que sempre tem pelo menos um dos chefes, na maioria das vezes tem 2, para discutir todos os casos. Eu acho que na plástica isso faz muita diferença, porque o que a gente vai indicar para cada paciente, quais técnicas, por que está indicando aquela técnica, essa discussão ela sempre acontece. Então, acho que isso é bem rico, assim, para nosso aprendizado, para a gente começar a desenvolver uma maldade ali, um aprofundado mesmo em como indicar o que para cada paciente. E os dias cirúrgicos são 2 dias na semana também, mas aí já são dias mais pesados, assim como a Rafaela falou, são dias que a gente não sabe que horas que vai entrar, que horas que vai sair, e são terça e sexta. Lá sempre acontecem cirurgias simultâneas, então na terça-feira acontecem as cirurgias com local, que são cirurgias mais rápidas, né, como a Rafaela falou, que também acontece na Santa Casa, então blefaro, ectrópio, entrópio, pitose, cirurgias de adultos, cirurgias um pouco mais rápidas, e simultaneamente acontecem as cirurgias com anestesia geral, que já são coisas um pouco mais complexas, às vezes uma pitose congênita, um tumor que vai precisar de uma reconstrução maior, uma via lacrimal, exatamente. E na sexta-feira a mesma coisa, na sexta-feira a gente reveza o dia da anestesia geral com a órbita, mas também, ao mesmo tempo, sempre acontecem as cirurgias na local. Em relação ao volume, eu acho que o volume é bom. Na plástica, eu acho que nunca existe um volume tão grande, por exemplo, igual num fellow de catarata existiria, porque é uma cirurgia bem mais demorada. Mesmo as rápidas, a gente leva aí um tempinho a mais. Então, assim, eu acho um volume bem bom, eu acho que todos os fellows estão saindo com uma segurança legal, principalmente nessas cirurgias mais clássicas, pitose, ectrópio, entrópio, blefaro,
Os volumes das outras cirurgias também é interessante, mas é lógico que, como todos os serviços assim de SUS, os serviços maiores, rolou sofreu um pouco com a pandemia. Menos volume de funcionário, o serviço público em geral ele é mais lento ali para entrar no bloco, para sair do bloco. Então, assim, isso é legal de um serviço talvez particular que ninguém conhece, mas que o volume consegue ser maior, a rotatividade consegue ser maior. Mas eu acho que o volume é um volume bem ok, sim. E nas cirurgias a gente nem sempre está como preceptor, mas muitas vezes estamos. Então, eu acho que isso também acaba sendo um equilíbrio interessante de você ter uma pessoa muito mais experiente para te orientar e você também criar um pouco mais de coragem, um pouco mais de independência nas cirurgias. Então, acho que é uma mescla que tem pontos positivos e negativos. Interessante essa questão que a gente falou, voltando nesse assunto das vagas, cara. Tô mexendo aqui no site. Cara, está Nordeste inteiro, região Nordeste inteira, 2 vagas de plástica. Lá em Recife, Fundação Altino Ventura. Região Norte, nenhuma vaga. Região Sul inteira, 3 serviços credenciados. Um lá do Hospital de Olhos do Paraná que você falou, Hospital das Clínicas de Porto Alegre e Hospital de Banco de Olhos de Porto Alegre. Olha só, cara, Catarata, por exemplo, tem milhões de vagas de fé, milhares de vagas de fé. Plástica é, na região Sul inteira, 3 serviços, região Nordeste, 1 serviço. Não tem como fugir muito de São Paulo, para quem quiser mais quantidade de vagas. Senão você vai ter um lugar aqui, um lugar ali, São Paulo, que a gente tem mais opções, realmente. Eu não sei se é uma questão de dificuldade de abrir serviço ou... Assim, tem muita gente fazendo plástica, né? E eu acho que não tá saindo todo mundo desses serviços, né? Então, eu acho que realmente esses outros serviços... Dos serviços credenciados, né? Não sei se a sociedade tem mais critério para credenciar, né? Depois a gente pode até dar uma pesquisada maior sobre isso. Acho que é legal a gente falar um pouquinho também de uma dúvida que muita gente tem, né? Em relação ao mercado de trabalho. Se vocês estão no Fellow ainda, às vezes não estão inseridos no mercado, mas vocês têm muito contato com muita gente que está entrando no mercado e tudo mais. E uma dúvida que muita gente tem, até uma pergunta aqui da Sherilyn, ela perguntou do mercado de plástica, se vocês acham que ele é muito invadido por outras áreas, se você acha que, assim, essa competição com o cirurgião plástico geral, de repente com o próprio dermatologista, se é difícil de encontrar o seu lugar, ou se vocês ainda acham, assim, que vocês veem o pessoal conseguindo se estabelecer bem, como que vocês veem essa situação do mercado? Pode ser Yolanda, depois se a Rafaela quiser comentar também. Eu tendo a ter uma visão um pouco, assim, eu tento não ligar muito para isso, sabe? Eu acho que a gente tem que focar no nosso, a gente tá fazendo 2 serviços aqui e outros também muito bons, excelentes, muito consolidados já, então a gente tem que fazer o nosso super bem feito, tentar se especializar o máximo possível, no Fellow, concursos fora também, que a gente até deve comentar mais pra frente. Eu acho que, assim, os especialistas em pálpebras não tem mais especialista que a gente, então a gente tem que se apropriar dessa especialidade, né? Assim, acho que até num podcast com o Dr. André, o João comentou que a gente sai um pouco atrás, porque muita gente não conhece a especialidade, mas a gente tem que cada vez mais falar disso, a gente pode usar as redes sociais para falar um pouco mais. Então, assim, eu sinto que tem um lugar sim, sabe? O pessoal que tá saindo recente, os especialistas que já saíram do Fellow há uns 5 anos, há 2 anos, tem um lugar, existe um lugar. Para quem tá se especializando, eu acho que esse problema, assim, vai existir em qualquer especialidade, sabe? Não dá pra se assustar por causa disso, na minha opinião. Eu concordo com a Yolanda. Eu acho que nem você falou, tem outras especialidades médicas, né, que também fazem uma blefaroplastia superior, mas eles não vão se aprofundar muito, fazer uma pitose supercílio, resolver um entrópio, um ectrópio. Eu acho que a blefaroplastia superior tem dermatologistas que fazem, tem otorrinos que fazem. Isso realmente não me importa, eu não tenho esse tipo de preconceito. Que nem a Yolanda falou, acho que a gente tem que fazer o nosso, focar no nosso. O especialista em plástico ocular, ele é muito bem formado para resolver todos os problemas de pálpebra. Se vem uma lesão maior, os próprios dermatologistas encaminham para o cirurgião de pálpebra, para o oftalmologista especialista em plástico ocular, para ver como é que vai resolver a questão estética daquela pálpebra também, porque não é só tirar a lesão, tem que ver como é que vai rodar a pele, se tem que fazer um tenzel, alguma outra coisa ali para resolver melhor a parte estética. Então, eu acho que cada vez mais está sendo valorizado e tem espaço, sim. Eu acho que tem muito espaço, né? Porque é um mercado sensacional, como a gente acabou de ver, são poucas vagas credenciadas e muita gente precisando de uma plástica de qualidade. Então, né? E na experiência que a gente adquiriu aí no tempo de prática e tal, a gente vê que para estética, o paciente, ele
ele desembolsa dinheiro, assim, ele gasta, ele não se importa, às vezes, de fazer por fora do convênio, e às vezes para outras coisas, o cara fazendo uma cirurgia de catarata, que é uma coisa que vai pro resto da vida impactar na visão dele, ele quer fazer pelo convênio. Mas fala, não, vamos fazer aqui um procedimento estético e tal, mas não é coberto, ele paga. Então, acho que isso é muito bom na plástica, você consegue aos poucos criando o seu nome, claro, com paciência, devagarzinho, fazendo o seu trabalho, e depender o mínimo de convênio no futuro, cara, esse é o sonho de qualquer profissional, e isso a plástica, eu acho que pode te proporcionar. Acho que é uma ótima área e a gente pode pegar por um outro caminho. Então, se tem muita gente que olha para as pálpebras, você pode ser um cirurgião plástico ocular, mas que também se aventura numa estética facial, né? Então, assim, vocês também podem usar isso pro outro lado. Então, eles estão entrando aqui, cara, eu vou virar um baita especialista e vou fazer meu botox também em outras áreas, vou fazer um preenchimento, né? Então, é uma área promissora nesse sentido. Eu acho que isso é... pode falar, porque eu vou entrar num gancho de outra coisa. Eu queria comentar uma coisa que a Rafaela falou, que eu tenho percebido muito, um movimento, assim, de cirurgiões plásticos, de dermatologistas, de otorrinos, a reconhecer a plástica ocular. Então, a gente vê cirurgiões plásticos gerais já chamando oculoplásticos para operar junto, alguma cirurgia combinada de face, a gente vê otorrino chamando oculoplástico, a gente vê dermato encaminhando muito, assim como a gente também encaminha algumas coisas para eles, principalmente dessa parte estética. Então, assim, eu tô vendo um movimento da comunidade médica reconhecendo bem a plástica O ocular. doutor André falou isso, né, de se associar ali com uma dermatologista ou um dermatologista, tipo, ter esse profissional por perto e não como um rival, porque, cara, ele pode te encaminhar muitos pacientes, você pode encaminhar muitos para ele, só é uma relação que todo mundo ganha, né, então, assim, você enxergar esse mercado que dá estética, que é muito pujante, né, então, assim, e enxergar isso de uma forma mais construtiva e menos competitiva, né, eu acho que é interessante. Não, e eu ia comentar justamente... Da parte de cursos também. Exatamente, porque ela comentou ali que a gente acaba invadindo, a plástica está invadindo outras áreas ali da face, né? E querendo ou não, no Fellow você acaba fazendo muitos cursos. A gente sabe que tem alguns cursos de plástica no próprio HC, que todo ano tem o curso de Botox, tem alguns outros cursos na Santa Casa também. Então eu queria que vocês comentassem, acho que a Rafaela podia comentar primeiro, depois a Yolanda, sobre esses cursos que vocês fazem em paralelo, que é diferente das outras especialidades dos outros fellows. A gente acaba não tendo tantos cursos em paralelo em neuroftalmo, em retina, em glaucoma. E na verdade né? também se ela puder falar como que é essa parte de estética no fellow, porque eu acho que realmente deve ficar um pouco aquém do que existe de mais moderno no mercado. Então realmente tem que procurar fora esse conhecimento e como que você fez, como que você tem feito isso? Assim. Sim. De parte estética, assim, na Santa Casa no SUS, o que a gente faz é a aplicação de toxina botulínica para blefaroespasmo, hemispasmo facial. Esse uso que a gente faz da toxina botulínica e é isso. Agora, para fazer um preenchimento, para aprender a usar um fio de PDO, fazer um laser de CO2, essas coisas vai ser ou acompanhando algum chefe que já faça, né, que ele fez algum curso aí, se especializou nisso, se acompanha e vê como que é, ou você vai fazer os cursos. No começo do ano passado, eu emocionei um pouco, tá? Eu entrei no Fellow, todo mundo fazendo curso. Vou fazer curso. Falei, meu Deus, preciso fazer um curso, tá todo mundo fazendo um curso. Aí eu fui e comprei um curso. O curso, ele era de blefaroplastia avançada. E, então, tinha muita coisa da parte estética. Eu não sabia nem fazer o arroz com feijão ainda, já fui focar nisso aí. Um monte para resolver cicatriz inestética e peeling. E o curso é maravilhoso, só que eu acho que naquele momento eu não consegui absorver muito dele, expirou, né, já venceu, vou ter que fazer de novo depois em algum momento. Então, não emociona, assim, espera você pelo menos pegar uma mão do básico, para depois, quando você começar a ter o seu volume, mesmo que engatinhando aí fora, né, alguns pacientes, aí você começa a oferecer uma coisa a mais. É um curso de Botox, aplica um Botox pós-cirurgia, ou se ainda não está na hora de cirurgia, aplica, fazer um preenchimento. Isso se você gostar, porque tem gente que não gosta também, tá tudo bem. Tem uma dermato amiga, encaminha para ela e pronto. Mas é o que a gente falou, o céu é o limite. Tem muitas chefes que já fazem toda a cirurgia, depois já fazem um laser. Aproveita que o paciente já vai estar sedado, já faz um laser de CO2 no rosto todo. Assim, a paciente já se agrega, né, na sua cirurgia, no seu trabalho, é um diferencial que você pode levar para oferecer, mas tem muitos cursos. Lá na Santa Casa, sempre junto com o simpósio, com o congresso da Santa Casa, a gente tem o Blefaro Day. E é um dia que as chefes operam, os fellows eles instrumentam, e são várias cirurgias diferentes também. A gente trouxe o jet plasma também para mostrar, muita gente não tinha visto ainda como fazia, então vieram pessoas de fora também. É um curso legal, é só observacional, né, para quem paga, para quem se inscreve, mas já é um contato aí um pouco mais perto, são poucas vagas, né, você consegue ficar ali do lado da cirurgia olhando, perguntando pro especialista. É bem legal fazer esses cursos, mas não emociona. Acho que o comecinho talvez não seja a melhor hora, espera ter um pouquinho mais de vivência.
lá no HC é bacana porque tem muito curso também e os fellows conseguem meio que ir também. Como que é isso? Trabalham bastante, né? Exato, é isso que eu ia falar. No HC tem muito curso que eles abrem vagas para fora justamente para ensinar de tecnologia. Há um mês e pouquinho atrás teve um de tecnologias e procedimentos associados à blefaroplastia, então teve laser de CO2, teve radiofrequência, multiagulhas e teve tudo que tá aí bem atual no mundo das tecnologias para blefaro. Esse final de semana vai ter um só de injetáveis, então vai ter preenchedor, vai ter bioestimulador, vai ter toxina botulínica. Então, eu acho que acaba sendo algo que acrescenta muito pra gente, porque mesmo a gente trabalhando bastante nesses cursos, a gente tá ali assistindo, a gente tá auxiliando, a gente tá por trás ali das câmeras, é algo que a gente ganha muito, porque a gente não, apesar do fellow não ter uma bolsa, né, esses cursos acabam sendo onerosos, e a gente tá ali no meio, a gente acaba ganhando esses cursos, por mais que a gente trabalhe também. Então, é super bacana, eu acho que é uma chance que a gente tem de já se inserir um pouco nesse mercado mais fora do SUS, porque no SUS não tem como a gente incluir essas coisas, né? Qualquer serviço SUS não vai ter laser de CO2 na blefaroplastia, mas isso acrescenta demais pra gente no HC, eu acho que a gente consegue ter, óbvio, assim, isso eu nem falei porque eu acho que é o óbvio, mas vou comentar mesmo assim, o fellow de plástica, ele tem que ter o funcional, assim, o funcional é o básico do fellow de plástica, você sabendo um bom funcional, você vai voar nas outras técnicas de estética, então assim, para você ser um bom de estética, você tem que estar dominando o funcional, até porque muitas vezes essas coisas vão andar juntas, mas eu acho que os cursos são, sim, bem legais, eu acho que o mundo atual, os seus pacientes, eu tenho pouquíssimos pacientes particulares até hoje, estou super começando, mas todo mundo pergunta de uma coisinha a mais. Um fios, um laser, um isso, um aquilo, muito por conta das redes sociais. Então, os pacientes hoje que seguem algum oculoplástico nas redes sociais, eles acabam vendo essas coisas e querem. Isso é um movimento que acontece, eu acho que em todas as especialidades estéticas, assim. Os pacientes, eles querem saber, então, eu acho que é legal você ir atualizando, sem desespero, o básico primeiro, mas sim, ter esse olhar que isso vai ser necessário, sim, em algum momento. Cada dia surge coisa nova e nesse mercado de estética não vai parar, porque é o mercado que gera muito dinheiro para todo mundo, né? Principalmente para a indústria farmacêutica. Então isso não vai parar. Então isso não vai parar de surgir coisas novas. E para você, igual a Yolanda falou, cara, o paciente vai te perguntar. Você pode até não dominar, ou pelo menos você pode até não gostar, mas você tem que conhecer, você tem que saber justificar por que você vai fazer de outra forma. Então não adianta você ficar alheio a isso. Não é uma área, a parte de plástica, não é uma área que você pode ficar meio que alheio a isso. Mesmo que você seja bem focado na parte mais funcional, o paciente vai te perguntar, vai querer saber, vai falar que a amiga fez ou que um amigo fez. Então, assim, é importante essa atualização sempre, assim, né? E os cursos estão aí, mas eu acho bem legal que a Rafaela falou, cara, primeiro foca no seu fellow. Se você não tá dando conta nem de estudar pro fellow, para cirurgias funcionais ali, tá fazendo fellow de qualquer jeito, vai ficar caçando o curso, calma, tem tempo para tudo, né? Até porque não adianta nada, você vender um laser de CO2 se sua blefa não tá sabe linda. fazer o básico, né? Assim, uma coisa acrescenta na outra. Eu acho que é sempre legal a gente estar com a mente aberta, olhando para tudo, sem deixar a peteca cair em nenhum momento, porque realmente isso vai cada vez mais ser presente, mas respirar. É legal que ela tenha essa percepção, porque assim, foi uma coisa que até o Dr. André Borba comentou no episódio dele, que é justamente isso, tem que dominar o básico, e depois que você dominar o básico, daí você pode ir pro mais, né? Sem aquela emoção do jovem querer já... Bom, acho que é isso, né? Queria agradecer a presença das duas. Foi um prazer. Tá bom? Foi ótimo. Ótimo papo, né? Bernardo, valeu. Valeu, pessoal. Foi ótima conversa. Obrigado, Yolanda. Obrigado, Rafaela. Foi um prazer ter vocês aqui. E depois a gente marca uma próxima aí para outros papos em plástico ocular. Com certeza. Obrigada. Boa noite. Boa noite.